Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E nós vamos estar meditando do verso 9 até o 25. Nós vamos ler o texto conforme formos meditando. Meus irmãos, esse capítulo, essa passagem que nós vamos ver, é uma das passagens mais importantes da Bíblia. É uma passagem central, porque ela explica o coração do Evangelho e por que precisamos dele. Eu queria pedir a você que prestasse bastante atenção e procurasse entender a mensagem desse texto, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por entender a mensagem de Deus aos nossos corações. Então, se tem uma passagem que descreve o Evangelho com perfeição, é essa. Talvez seja, por muitos, é considerada realmente o coração do Evangelho, principalmente ali do verso 23 ao 27. Mas, irmãos, por que é necessário o Evangelho? O Evangelho é boas novas, mas por que boas novas? Qual é a necessidade que há em se ter um Evangelho? E realmente a necessidade está na tragédia da humanidade. A humanidade é, infelizmente, uma tragédia. Não precisa nem enxergar bem para perceber isso, né? Está muito difícil a situação. Por que nunca melhora? Entra político e sai político, começa a guerra e termina a guerra, e nada melhora. Por quê? Essa passagem explica que a humanidade está sob o domínio do pecado. Veja o verso 9. Paulo começa dizendo assim: pois que somos nós mais excelentes? Ele está falando aqui nós judeus, né, que ele era judeu. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Essa expressão debaixo do pecado, né? Você coloca aqui a humanidade, você coloca o pecado acima da humanidade, esmagando a humanidade, dominando totalmente a raça humana. Todos estão debaixo do pecado. É um domínio completo e total do pecado sobre o ser humano. E esse domínio, irmãos, ele é sem exceção. Não há exceção. Olha o verso 10, nós vamos ler assim rápido, porque se formos parar em cada detalhe, íamos passar bastante do tempo. Mas olha o verso 10, como o apóstolo Paulo, do verso 10 ao 18, ele pega diversas passagens do Velho Testamento e cita elas para mostrar aos judeus e provar para eles que realmente a humanidade está toda perdida, seja grego ou judeu, não importa quem seja, está todo mundo no pecado. Olha só o verso 10. Como está escrito, então ele vai citar a Bíblia: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quero esclarecer aqui que essa descrição que a gente vai ler é para todos os seres humanos como eles nasceram, tá? Como nós nascemos. Agora, depois que uma pessoa nasce de novo, depois que ela se torna cristã, então ela começa a entender, ela começa a buscar a Deus. Ela é, nós vamos ver aqui, transformada, mas isso aqui é a raça humana como ela vem ao mundo, como eu era e você era antes de ser cristãos, tá? Então ele fala, olha, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Já pensou uma coisa dessa? Todo mundo se desviou e se tornou inútil.
Sabe o que é uma coisa inútil? Você compra uma TV, o que você espera da TV? Imagem. A TV não tem imagem. E não tem o que conserte ela. Para onde que ela vai? Lixo. Você compra um aparelho, uma caixa de som, você quer que ela faça o quê? Som. Mas ela não tem som. Para onde que ela vai? Lixo. É o que aconteceu com a criatura. O ser humano se desviou completamente do propósito de Deus e se tornou inútil para Deus. E ele continua, verso 12. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí ele começa a falar sobre a língua, né? Sobre a maneira de falar. Aqui ele está falando sobre a fala. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Veneno de serpentes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Olha a descrição da Bíblia sobre a garganta, a língua, os lábios e a boca. Isso é, a maneira que o homem fala. Né? Horrível. Horrível. Olha o verso 16. Em seus caminhos há destruição. Verso 15. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso aqui ele está falando sobre a tendência do ser humano de ser violento. É verdade ou não é? Aí você diz, não, eu não sou violento. Pisa no teu calo. Eu já vi pessoas que falaram assim para mim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito mansa e tal, mas não pisa no meu calo, hein? Aonde que isso é manso? Nós temos essa tendência à violência, os pés ligeiros para derramar sangue, quer dizer, nós estamos sempre indo pelo caminho onde tem sangue. Antigamente era no Coliseu, quando se via os gladiadores se matando ao vivo. Hoje não precisa, né? Tem a Netflix, tem o Prime Video, tem todas essas TVs onde você vê pessoas derramando sangue, e hoje em dia é sangue mesmo, quer dizer, parece sangue, litros de sangue voando pelo ar quando alguém toma um tiro. Por quê? Porque se não tiver sangue, verso 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Quer dizer, a maneira do ser humano agir traz sempre destruição e miséria. Meus irmãos, nunca houve na história da humanidade uma geração, um ano em que não houvesse algum tipo de guerra. Sempre em algum lugar tem guerra. Uma coisa horrível. Destruição e miséria. Você percebe que a rivalidade, o ódio, a raiva já vem com o ser humano? Você percebe isso? Você já teve contato com crianças de 1 ano, 2? Você já pôde ver a raiva? Não, nunca vi não. Não, diga não para ele. Se você nunca viu a raiva de uma criança, você nunca disse não. Não toca nisso. Não mexe aqui. Não faça isso. Imediatamente você vai ver a raiva do ser humano, já ainda pequenino. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que em pecado nós somos formados. Nossos pais são pecadores, e nós somos pecadores, e nossos filhos serão pecadores. É uma praga universal, contagiosa. Ninguém escapa por si próprio, né? Veja, para piorar, no verso 18 ele termina assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o pior de todos. As pessoas não temem a Deus. O que é temer a Deus? Reverência. Medo mesmo. Medo mesmo. Mas para o cristão significa respeito, reverência. A mesma reverência que é exigida dos filhos aos pais. Poxa, por que não respeitar os pais? Não. E as pessoas não têm respeito por Deus. Elas colocam o nome de Deus nas músicas mais horrorosas que você possa imaginar, mais sujas, está o nome de Deus lá. Quando as pessoas estão fazendo as coisas mais nojentas e asquerosas, está lá
o nome de Deus. E pessoas atacando Deus, dizendo que Ele não existe, dizendo que Ele é frio e distante, que Ele é injusto, que Ele é cruel, que Ele é perverso. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A internet foi criada para isso. Você vê a falta total de respeito por Deus quando você lê os comentários na internet. Meus amados, Paulo mostrou para a gente que a tragédia da humanidade é sem exceção. E você vê, além de ser sem exceção, é sem desculpa. Não tem desculpa para nós. Olha o verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada. Ele está dizendo o seguinte: eu citei para vocês o Velho Testamento e mostrei que pelo Velho Testamento todos nós somos pecadores e toda a boca tem que ficar fechada. O que ele está dizendo? Está falando do juízo, do julgamento final. Ninguém vai poder argumentar absolutamente nada, embora o Senhor Jesus fale de uma maneira, que as pessoas vão falar: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vão abrir a boca em vão, porque ninguém pode se desculpar ou se defender por ser pecador. Não adianta. Eu não pedi para vir esse mundo, mas veio. Veio. Eu sou assim porque meus pais então eles eram assim. Sim, você é assim porque teus pais eram assim, mas você pessoalmente escolhe pecar. Não há desculpa para nós. Não há o que nós possamos apresentar num julgamento, no juízo final, e dizer: não, Deus, olha só, o meu caso é o seguinte, é isso, é aquilo, então o Senhor deve me inocentar, deve liberar-me da punição, porque isso e aquilo. Não existe isso. Quando a Bíblia fala, nós já cantamos aqui, quando todo joelho se dobrar, será no dia do julgamento. E todos que vão dobrar os seus joelhos, desde os mais perversos, mais criminosos, que vão dobrar os seus joelhos, eles vão estar de joelhos dobrados, não porque eles amam o Senhor, mas porque eles vão reconhecer que o Senhor é justo e que o julgamento que eles receberam foi correto. Não vai haver nenhum recurso. Não vai ninguém querer revisar a sentença. Vai ser passada de uma vez por todas. E toda a boca vai estar fechada. Na verdade, se o homem pudesse realmente falar, tudo que ele diria é: o Senhor é justo. Infelizmente, a minha condenação é justa. Isso vai acontecer no dia do julgamento final. Então, a tragédia da humanidade é que ela está escravizada pelo pecado, não tem exceção, não tem desculpa, e por causa disso, a humanidade está condenada. Verso 19, que nós lemos: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo condenável. A visão que parece expressar esse texto é o seguinte: Deus está... A gente sabe que Deus está em toda parte, mas imaginemos Deus ali, olhando o globo terrestre, e com a sua onisciência, olhando toda a humanidade. E Ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem me busque. Todos se afastaram, se tornaram inúteis. Todos devem ser condenados pelo que são. Corta da tua cabeça, da tua mente, essa ideia de que tem gente boazinha e tem gente perversa. Todos são maus. O que acontece é que tem alguns que são mais maus e outros menos maus, mas todos são maus. Não há ninguém bom. Como disse Jesus, bom só Deus. Então, meus irmãos, o pior de tudo, o mundo sob condenação. Veja o verso 23 também.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha que verso incrível. Todos pecaram. Sabe o que significa isso? O que está escrito. Todos pecaram. Teve um homem que nasceu sem pecado. Quem foi? Adão. Mas ele pecou. Aliás, ele é o pai do pecado, né? Contando a humanidade. Ele é o pai do pecado. Ele e Eva. O casal pecou. Agora, teve um outro homem que nasceu sem pecado. E esse venceu o pecado e nunca pecou. Nosso Senhor Jesus Cristo. Excetuando-se o Senhor Jesus, todo mundo é pecador. Agora, uma coisa interessante, o ser humano ele é tão pecador, que ele ouve isso, peraí, todo mundo é pecador? Ah, então tá tranquilo, poxa. Então tá bom. Eu sou pecador também, estou nesse barco aí, né? Não é assim que Deus quer que você enxergue. Você precisa enxergar que você é pecador e para de olhar para os lados. Quando a Bíblia fala todos pecaram, ela não está querendo que você se justifique. Então todo mundo, não. Ela está querendo convencer você de que você é pecador. Porque existem pessoas que não se consideram pecadoras. Eu já falei aqui, eu tive um parente muito chegado, que ele repetia todo dia, eu sou muito justo. Um homem extremamente injusto, mas que vivia se repetindo isso. Eu sou muito justo. Não há um justo sequer. Então essa é a tragédia da humanidade. Agora, onde entra o Evangelho? O Evangelho é a solução de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira e olhou a situação desde antes dele criar tudo. Lá na eternidade, ele já viu tudo o que ia acontecer e planejou um caminho só. A ação de Deus para salvar os pecadores é o que significa o Evangelho. Veja, qual a solução que Deus deu para pecadores que não merecem coisa nenhuma? Sabe qual? Justificação. Olha o verso 21 e 22. Depois dele falar da tragédia, ele fala, mas agora se manifestou sem a lei, quer dizer, sem ser por meio da lei de Deus, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja, o caminho que Deus criou para abençoar a humanidade é que, apesar de todos serem pecadores, Deus pode justificar pecadores. E há uma expressão aqui, mais incrível ainda, capítulo 4, verso 5. 4, 5. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Aquele que justifica o ímpio. Olha que coisa estranha, coisa impressionante. Deus não justifica justo, porque não há nenhum justo. Então, quando Deus declara alguém justificado, Ele está declarando um ímpio justo. É uma coisa fantástica. Ele está justificando alguém que não tem nada para ser justo. Portanto, irmão, Deus não olhou para você e falou assim, você é uma pessoa excelente, eu tenho visto seu comportamento, puxa, eu vou justificá-lo. Não. Todos nós éramos ímpios quando Deus nos justificou. E sabe o que é ímpio? A palavra ímpio quer dizer aquele que vive na impiedade. O que é impiedade? É não piedade. O que é não piedade? O ímpio é uma pessoa que não teme a Deus, não reconhece Deus, não vive para Ele, o despreza e vive de qualquer jeito. Esse é o ímpio. É aquele que não tem nenhum relacionamento com Deus e nem quer ter. E Deus justifica, irmão. O que é justificar? Declarar inocente. Isso é fantástico.
Você é chamado à barra do tribunal de Deus, e Deus, se ele agisse apenas com a sua justiça, condenado, inferno. Mas não. Ele declara pecadores condenados justos. Impressionante isso. A justificação de Deus. Bom, vamos falar alguma coisa a respeito dessa justificação. Primeiro, essa justificação pode ser estendida a qualquer um. Qualquer pecador pode ser justificado por Deus, é o que diz a palavra no verso 22, olha lá, e até o 24. Veja bem, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha aí, Deus não faz diferença, Deus não faz acepção, isso é para todos. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja, para ser justificado, não é para ser bonitinho, não. Não é aquele que corresponde aos padrões divinos que será justificado. Deus justifica ímpios. Deus salva pecadores. Dos mais perversos que você possa imaginar. Deus salva. Sem distinção. A gente vai mostrar aqui como é que ele salva, mas a princípio é isso. Qualquer um pode ser salvo. Você que está aqui essa noite pode ser salvo. Se você visse a minha vida antes de 1990, você diria que jamais eu seria salvo. Jamais. Eu tinha tudo para ir para o inferno direto. Blasfemo, zombador, perseguidor, orgulhoso, de tudo quanto foi forma, eu pequei contra Deus. E se você disser que nunca pecou contra Deus, você não está assim enxergando direito. Todos nós pecamos. Bom, qualquer um pode ser alcançado. Outro detalhe, sem pagar. Sem pagar. Olha só o verso 24. O verso 24 começou, né? Sendo justificados, né? É o assunto que a gente está falando. Sendo justificados. Agora, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Eu tenho falado sobre isso, né? Quando uma coisa é boa, é cara. Quanto melhor é, mais caro é. Não é verdade? Tenta comprar uma roupa de marca. Vai pagar 4, 5 vezes o preço de uma roupa normal. E seja o que for, bacalhau, negócio gostoso, né? Já viu o preço do bacalhau? Então é assim, é bom, é caro. Agora Deus oferece o maior presente que alguém pode receber, o dom de Deus, o presente de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele oferece de graça, gratuitamente. Isso é fabuloso. E o ser humano é tão pecador, tão cego, que ele não entende o quanto isso é bom. Aí ele vai para a religião. É incrível isso, só louco, rapaz, o ser humano é cego. Ele não aceita um evangelho gratuito de salvação e ele vai para uma religião e lá ele dá dinheiro, ele cumpre isso, ele cumpre aquilo, ele faz oferta, sacrifício, e sobe a escada de joelho, e se machuca todo, e raspa a cabeça, e faz isso, e faz aquilo, e não alcança nada diante de Deus. Agora Deus fala, olha só, eu tenho uma justificação, eu posso te inocentar, e isso é grátis. É fantástico. Aí você vê, tem crente que não conhece direito. Eu estou falando aqui que é grátis, tem crente que pode estar falando, não, que é isso, não acredito, não é possível. Não é. Está aqui na palavra. Sendo justificados gratuitamente. Sabe por que a gente não paga? Porque se tivesse um preço,
para a gente pagar, a gente não pagaria nunca, de jeito nenhum. Ninguém seria salvo, porque ninguém tem recurso, como diz lá no Salmo 49, para salvar a alma de alguém. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem alguém aí que possui o mundo inteiro? Se possuísse, não poderia comprar uma alma. Se Deus dissesse, eu vou dar a salvação para vocês, mas vai ter um preço, coitado da gente, ia todo mundo para o inferno. Ninguém poderia se salvar. Então a boa notícia é que é gratuita. Agora, não só a justificação é gratuita, mas ela é pela graça, essa justificação. Veja o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E isso é fantástico de novo, porque o que significa graça? Também parece que muita gente não entende o que é a palavra graça. Graça significa uma bondade infinita de Deus, que resolve salvar pecadores indignos, miseráveis, que ele justifica, inocenta, absolve criminosos diante dele, porque todo pecado é um crime diante de Deus. Ele absolve pessoas que fizeram mal a vida toda. Ele absolve pela sua graça. Sabe o que significa graça? Onde há graça, não há mérito. Entendeu? Não há mérito. Pelo mérito, ninguém pode ser salvo. Às vezes a gente vê pessoas falando, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu encontrei o Senhor, e o Senhor me salvou, porque eu fiz aquilo outro, e eu percebi. A Bíblia não narra a salvação dessa forma. A ação é de Deus. A ação é de Deus. Ninguém pode se gloriar por ser salvo. Todos nós somos pó e cinza, inimigos de Deus. E assim mesmo Deus oferece nos inocentar completamente, pela graça. Então, quando você ouve essa palavra graça, significa que ninguém fez, faz ou fará coisa alguma para merecer a salvação. Tem estudiosos e pregadores que dizem assim, não, a salvação é o seguinte, 50% é do homem, 50% é de Deus. Então a parte do homem é a conversão, 50%, a parte de Deus é a regeneração, 50%. A palavra de Deus nos diz que é 100% Deus, totalmente Deus. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, pela graça de Deus. A Bíblia fala, você se arrependeu? Ele te deu esse arrependimento. Você creu? A fé é um dom de Deus. É tudo Deus. Ah, mas eu fiz, aconteceu, porque Deus te regenerou, porque o Espírito dele te levou a agir para a glória dele. É ele do início ao fim. Aprenda isso, irmão, e você saberá louvar a Deus muito mais. Você viverá muito mais feliz. Você amará muito mais o seu Deus, quando você entender que você não é nada. E eu estou falando você, irmão, porque eu estou falando com vocês, mas nós não somos nada, eu não sou nada, ninguém é nada diante do Deus Altíssimo. Então é pela graça. Se você acha que você fez um favor a Deus, que você fez uma boa obra, que você realizou isso ou aquilo, você não entendeu a graça. Talvez você não seja salvo. É pela graça. Deus não viu nada em você. Tem gente que pensa assim, né? Não, Deus viu que Moisés ia ser um homem extraordinário. Então Deus o salvou. Não, Deus salvou Moisés pela sua graça e fez dele um homem extraordinário. Se você ler Êxodo 3, você vai ver que Moisés várias vezes falou, não, Senhor, eu não quero ir não, manda outro, não, eu não consigo. É graça, o tempo todo. Deus agindo, e nós sendo receptores dessa ação. É pela graça.
quando nós vimos que é sem pagar, né, tem aquele hino, sem pagarmos nada, vida nos é dada. Hino 192. Você é crente? Você tem que cantar isso. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Isso, essa questão do pela graça, tem a música que a gente canta aí de vez em quando. Sublime graça, doce o som, que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Amém, irmão? É assim que a gente deve ver a coisa. É assim que a gente deve sentir lá no fundo. Não fui eu, foi Ele. Não foram vocês, não fomos nós, foi Ele. Ele que propôs nos inocentar pela graça. Mas também Ele diz que é pela redenção. Olha o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O Evangelho ensina que a única forma, e tem até o verso, leia o verso 26 comigo, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador. Veja, esse é o grande dilema que Deus teve que resolver na eternidade. Como é que ele poderia, sendo justo e perfeito, justificar o ímpio? Quer dizer, como é que ele poderia justificar aquele que não é justo? Seria uma injustiça, né? Como Deus poderia justificar o que é injusto sem deixar de ser justo? Mas através de Cristo Jesus, ele pôde ser justo e justificar o ímpio, sem cometer injustiça. Por quê? Porque houve uma redenção, houve uma propiciação, houve um sacrifício na cruz do Calvário, onde Deus pune o seu Filho, com o quê? Com os nossos pecados. Ele castiga os nossos pecados na pessoa do amado Filho dele, o justo. E então, tendo castigado um representante, ele pode justificar, inocentar qualquer pessoa, porque o justo morreu pelos injustos. Porque alguém pagou o preço pelo nosso pecado. Você pode entender isso? A Bíblia deixa bem claro uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que é assim: Deus é bom, então se você acha que pecou, fez alguma coisa errada, você vai a Deus e fala: ó Deus, me perdoa aí o que eu fiz, tá? E Deus vai, perdoa e tudo bem. A gente acha que é assim, mas a Bíblia diz que não. Deus é justo, santo. Ele não pode olhar para o pecado e dizer assim: não, igual os pais fazem, né? Não, deixa para lá. E Deus não pode ser assim. Ele tem que punir todo o pecado. E Ele punirá todo o pecado. Então, ou Ele pune o pecado no pecador, ou Ele pune o pecado no filho dele. Ele fez isso para Ele poder, em vez de punir a gente, em vez de derramar sua ira sobre nós, que era totalmente justo, Ele vai, manda o seu filho vir do céu para a terra e receber o castigo que era meu e seu. Assim Deus agora Ele pode dizer: eu te perdoo, eu te absolvo, eu te declaro justo pelo meu filho, pela redenção. Redenção significa um resgate por meio de um preço. O resgate foi da nossa perdição, e o preço foi o sangue. Quando ele fala no verso 25, que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Deus estabeleceu isso na eternidade, que o seu Filho viria e pagaria pelos pecadores. É assim que Ele pode nos inocentar. Percebe agora? Deus não pode chegar para o pecado e falar: deixa para lá. Deus tem que punir o pecado.
Ele vai punir na humanidade, mas dentro da humanidade, ele oferece uma saída, porque ele puniu o filho dele. Agora, a pessoa de Jesus é importantíssima. É totalmente vital. No verso 22, 24, 25 e 26, Jesus é mencionado. O único verso que não tem, do 22 ao 26, que não tem Jesus é o 23, porque justamente o 23 fala da tragédia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a tragédia. Mas aí no 26 ele traz a solução, no 24, que todas essas pessoas que estão destituídas da glória de Deus, estão afastadas, estão alienadas, estão distantes, elas podem ser justificadas gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, esta é a única forma. Se não for por Cristo, não pode ser por nada mais. E aí a gente canta no hino 192, só por Jesus é que somos salvos, porque nenhum outro ser humano levou castigo nenhum pelos outros. Ninguém fez um sacrifício que pudesse remover a ira de Deus de você, só Jesus. E olha, vimos a tragédia da humanidade, a solução de Deus, agora eu quero enfatizar a necessidade de crer nessa mensagem. Quando eu não era crente, eu pensava o seguinte, eu tinha uma visão de Jesus muito pequena, mas quando eu passava pela minha cabeça esse negócio que Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador, sabe o que eu pensava? Que ele morreu na cruz e com a morte dele, ele salvou a humanidade toda. Tranquilo. Aí eu vivia a minha vida tranquilamente, alegremente, não estou nem aí, porque eu achava que Jesus salvou toda a raça humana na cruz, e ponto, acabou. Mas a verdade é que Jesus oferece, Jesus oferece a salvação a toda a raça humana. Mas não é toda a raça humana que está sendo salva. E aí a gente vai ver a importância de acreditar, de crer nessa mensagem. Porque se você não crer nessa palavra, Jesus não levou seus pecados na cruz. Ele levou os pecados na cruz daqueles que creem e vão crer nele. O restante ele oferece. O sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas é eficiente para salvar os que creem. Olha só, veja o verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Notou aí? A justiça de Deus vindo para o pecador pela fé em Jesus Cristo. E não sem ela. O verso 22 continua e fala assim, para todos e sobre todos os que creem. Todos que creem, sem distinção. Você creu, ele te justificou. E lembrando que esse crer não é apenas um assentimento intelectual, não é apenas um dizer assim, gostei da ideia, faz sentido e tal. Não. Essa fé é uma confiança real em Cristo. É você se lançar nos braços de Cristo. É você lançar a sua vida ao Senhor. É uma entrega, uma confiança absoluta de que Jesus levou seus pecados na cruz, que Jesus é o teu pastor, que Jesus é o teu salvador pessoal. É necessário essa fé, totalmente necessário. Veja no verso 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. E é engraçado que a maioria das versões de hoje em dia não tem essa expressão pela fé no seu sangue. Eles deram um jeito de mudar as palavras, porque isso aqui é muito forte. Sabe o que quer dizer pela fé no seu sangue? Que não salva você achar que Jesus é bom, achar que Ele é poderoso, Ele fez muitos milagres, achar que Ele é um grande mestre, porque Ele ensina coisas maravilhosas, achar que Ele é um exemplo extraordinário, até acreditar que Ele ressuscitou e tudo,
Mas se você não acreditar no sangue derramado, não é justificado. É a fé no seu sangue. A cruz do Calvário foi o momento da nossa salvação. Quando o sangue dele estava descendo ali, quando ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Pai estava castigando o seu próprio Filho, castigando os nossos pecados sobre ele, então a nossa salvação foi comprada. Então a redenção foi realizada, não antes nem depois. E eu estou falando isso porque hoje existe várias pessoas pelo mundo afora que dizem que são cristãs, que acreditam em Jesus, mas não acreditam no sacrifício sangrento da cruz, aquela coisa horrível que eles desprezam. Mas sabe o que quer dizer a cruz? Olha que coisa impressionante. A cruz significa que nós éramos tão maus, e somos tão maus, e perversos, indignos, miseráveis, que para Deus salvar a gente, Ele precisou mandar o seu Filho descer e morrer daquela maneira horrorosa, horrível, cruel, dolorosa, porque era a única maneira de pagar os nossos pecados. Então, quando alguém olha para a cruz e reconhece que a cruz é salvadora para ele, essa pessoa se humilha, reconhece que é pecadora, que não é nada, que é um monstro diante de Deus, e que o sangue dele, aquela cena horrível, imagina você agora olhando para Cristo, bem provável dele ter sido pregado nu, então ele está ali, mesmo que ele tenha aquela tanguinha, mas ele está ali quase nu, todo esfolado das chicotadas, com a coroa de espinhos na cabeça, sangrando horrivelmente, com um semblante de meio-dia até as 3 da tarde, foi aquele momento dele receber a ira, com certeza com um semblante de dor, de aflição, de tristeza naquele momento, depois ele dá aquele brado de vitória, mas enquanto ele está ali sendo castigado, aquilo tudo foi por você, foi por mim, foi a única forma de Deus poder nos inocentar, é a justiça de Deus, de Cristo, vindo sobre nós, e os nossos pecados sobre Ele. Você precisa acreditar no sangue de Cristo, conforme a igreja gosta de dizer, sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo, poder para salvar, há poder no sangue de Jesus. Você vê no verso 26 também, olha lá, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Gente, não tem uma maneira mais clara de explicar que se você não tem fé em Jesus, nada do que Deus fez tem valor na sua vida, tem eficácia na sua vida. Para que o Evangelho se cumpra na sua vida, você precisa confiar no sacrifício de Cristo. Acreditar que você é um miserável pecador. É isso que você precisa. E confiar que a cruz foi o preço. Se você não confiar, meu amado, nada vai ser proveitoso para a sua vida. Aquele preço gigantesco pago na cruz não terá valor nenhum para você, se você continuar sem acreditar. Eu quero te perguntar nessa noite, você reconhece que é um perdido pecador? Como aquele hino 46, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Às vezes a gente canta as coisas e não presta atenção em nada, né? Olha a letra desse hino. Eu, perdido pecador, estava longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, sem força alguma, a perecer, quase indo para o inferno, sem luz. Você acredita que você é assim? Você acredita que somente Jesus pode te salvar? O hino continua, meu estado Cristo viu. Olha a diferença do que ele escreveu no hino para aqueles que ficam se vangloriando de que fizeram alguma coisa. Olha lá, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão.
e salvar-me conseguiu da perdição. Olha aí. Foi Cristo que viu a gente, foi Ele que estendeu a mão, foi Ele que segurou nossa mão, foi Ele que nos puxou desse oceano da condenação eterna. Foi Ele que nos tirou. E aí ele continua: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Tem que ser imenso mesmo, porque imensos são nossos pecados, imensas são nossas maldades, imensa é a nossa perversidade. Então o amor tem que ser maior do que a imensidão da podridão que nós somos. Seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Foi o poder dele, foi o querer dele. Não fizemos nada. Ele fez tudo. A tragédia da humanidade, a solução de Deus e a confiança na solução de Deus. Eu quero implorar você nessa noite que você acredite nessa história maravilhosa, o Evangelho de Deus. Não existe história mais fantástica do que essa. E é uma história real, é uma mensagem que pode transformar a sua vida totalmente. Pode fazer de você uma nova criatura. Escrever o teu nome no livro da vida e te dar um lugar na Nova Jerusalém. Como a gente cantou aqui. Na Nova Jerusalém eu vou entrar, né? Só pelo sangue de Jesus, amado. Só quando você crer de verdade no Senhor como seu Salvador é que você vai poder entrar na Nova Jerusalém. Mas eu quero te dizer, você pode estar falando: ah, meu Deus, mas e agora? Confia nele. Ele é bom, ele é amoroso, ele é gracioso. Apenas confie, creia nele nessa noite, invoca o nome dele, diga: eu sou um pecador, Senhor, pode me receber, eu quero te receber também como meu Salvador. Fala com ele. Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Acredite, Deus é santo, é justo, mas Ele também é amor. Então, para poder nos perdoar, Ele entrega o Filho dEle, é porque Ele nos ama. Então, o Senhor Deus está com muito desejo de salvar sua vida hoje. Profundamente, o amor dEle o convida e Ele quer mudar a sua vida hoje. Acredita nisso. Você só não vai ser salvo se você não quiser. Porque Ele quer. Ele oferece a todos. Ele não... Lembra? É de graça. Ele só fala: vem. Vem. Creia. Acredite que você precisa de mim. E Ele entra na sua vida. Que isso aconteça com você nessa noite. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você quiser, nós estamos prontos a te ajudar. Estamos aqui para isso. Se você quiser um estudo, quiser um culto na sua casa, é só falar com a gente. Tá? Qualquer dúvida, se você quiser que a gente ore com você, ou esclareça mais, a gente está aí para isso. É só falar comigo que a gente marca. Se for até hoje mesmo, a gente está aqui para isso. Tá bom? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pai, eu quero te agradecer, meu bom Deus, maravilhoso Senhor, por podermos ter adorado o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, porque eu creio que o Espírito do Senhor falou através da sua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que tu continues falando aos nossos amados visitantes e a todos aqueles que aqui possam ter dúvida a respeito da sua salvação. Continue falando com eles, ó Deus, que eles vão para casa e continue pensando nisso, e amanhã eles acordem pensando nisso, e que eles não parem de pensar nisso até que eles se rendam ao Senhor. Eu peço, ó Espírito de Deus, que tu faças a obra da regeneração na vida dessas pessoas, para que em tudo o Senhor seja glorificado.
E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja hoje sobre a sua igreja e também eternamente. Amém.